Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para o outro mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo da Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar o pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Felipe, porque sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Falem para o povo se sentar. Havia muita grama neste lugar, e todos se sentavam. Ali estavam 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu com os peixes. E todos comeram quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para não desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal de que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que deveria vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazer-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cá estamos nós novamente, acompanhando as liturgias de Jesus. Dessa vez, nós saímos um pouco do que condiz a ressurreição de Jesus, para lembrarmos de todos os milagres que Jesus havia feito enquanto ele estava em vida. Lembrar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Isso é importante e isso nos dá testemunho de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Veja bem, hoje nós retornamos a um evangelho que eu acho que é um evangelho muito conhecido na Igreja Católica. Jesus pegou os pães, fez a oração e entregou às 5.000 pessoas. E o milagre se deu quando 5.000 pessoas conseguiram comer 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou, ainda com as sobras que ficaram, deu para encher 12 cestos. E que coisa espetacular! E que coisa emocionante que a gente vê no Evangelho de hoje, do milagre que Jesus faz na nossa vida. Veja bem, aí eu coloco uma pergunta que o Padre Léo também tinha colocado. Aliás, todos os ensinamentos, a maioria deles que eu passo aqui, eu aprendo sempre um pouco com o Padre Léo, que ensinou bastante para muita gente. Aí eu coloco uma pergunta que o Padre Léo havia colocado também em uma das suas pregações. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, como será que ele consegue fazer isso na nossa vida? Imagine você que os 5 pães que Jesus multiplicou sejam 5 atitudes para a gente fazer. E os 2 peixes que Jesus multiplicou sejam 2 sinais para a gente seguir. O primeiro, Jesus nasceu e ressuscitou. Os 2 peixes. Os 5 pães. As atitudes que Jesus pregava. Lembra daquela música que o Padre Zezinho colocava? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou,
Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. 6 atitudes que nós precisamos multiplicar na nossa vida. E 2 certezas que nós precisamos multiplicar para a nossa vida. Por quê? O peixe é sinônimo de vida. O peixe, ele é sinônimo de vida para nós. Porque o peixe vive. O peixe tem vida. Se o peixe é sinal de vida, tá lá no mar todo dia nadando, né? Tá lá no mar todo dia nadando. Se o peixe é sinônimo de vida e Jesus ressuscitou dos mortos, então o peixe também contém o mesmo significado de Jesus, que é sinônimo e preceito da vida. Por ele a vida começou a existir. Digamos nós que graças a ele nós conseguimos a vida. A vida que por Adão e Eva nos foi tirada. A vida que devido ao pecado original nós nos restringimos dela. Jesus nos ensina hoje que não é possível a gente viver só de 5 pães e 2 peixes. Mas se a gente não tiver oração na nossa vida, esses 5 dons, esses 6 dons e esses 2 sinais não vão se multiplicar. Após o milagre, Jesus conseguiu multiplicar todos os sinais para que todo mundo visse. E esse milagre também se dá na Semana Santa, quando Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus faz a última ceia repartindo o pão com todos os 12. E uma coisa que já me falaram, e eu não acredito de ser verdade, mas já me contaram que o pão que Jesus utilizou na Santa Ceia, pelo menos resquícios do que sobrou do pão, está guardado no museu lá em Israel. Eu não acredito de ser verdade porque passou anos e anos desde a ressurreição de Jesus. Mas se isso for verdade, se eu um dia conseguir testemunhar aquele pão que está lá em Israel, no Museu de Israel, eu ficaria muito feliz. Porque isso é um dos grandes sinônimos de milagres que Jesus fez. Veja bem, um dos milagres que eu vejo que é o mais bonito da Santa Igreja Católica. No seu leito de morte, no seu lenho da cruz, Jesus consegue fazer o milagre da conversão. Qual é o milagre da conversão? 2 sinais. Na cruz de um dos bandidos interroga ele, a gente lembra muito bem. Você não é o Messias? Só você si mesmo, desce da cruz. E Jesus não responde nada. Porém, aquele outro ladrão que estava do lado de Jesus responde: cala-te. Nós estamos pagando pelos nossos atos. Mas não, você não vê que este homem não fez nenhum mal. E então ele pergunta a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E aí Jesus responde uma frase muito bonita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um bandido se converteu para a vida de Deus. E não só isso. Após morto, Jesus também realiza outro milagre. No final do Evangelho, acho que de Marcos ou de João, no final da passagem do Evangelho, diz assim, é no de João. É, aqui, ó. E se aproximaram de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
Mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá o seu testemunho, é verdadeiro, e ele sabe o que diz a verdade, para que vocês também acreditem. Aquele que viu dá testemunho. Ou seja, a partir do momento, não fala isso na Bíblia, mas a gente pode concluir. A partir do momento que ele furou Jesus no seu lado, que começou a jorrar água e sangue, ele se converteu. Ele se converte para Jesus Cristo. Que coisa esplendorosa, que coisa linda. Mesmo no leito de morte, Jesus consegue converter aquele que está por lei dele. Então, não fique despreocupado. Não fique com medo. Perdão, não fique com medo. Se você tem uma missão, se Jesus te enviou numa missão, fique tranquilo que Jesus fará de tudo. Jesus moverá céus e terra para que você consiga realizar a sua missão. É coisa dele. É preceito dele. Nem que ele tenha que multiplicar 3 vezes os 5.000 pães, mas que ele vai mover o Espírito Santo para a sua missão, ele vai. Só que a gente precisa acreditar. Quantas pessoas que eu vejo que não acreditam no poder de Deus? Pessoas que a gente pede, manda o teu milagre, Senhor. E Jesus manda, e aí fala, eu já esperava que isso ia acontecer. Católico não pode viver dessa maneira. Nós, católicos, temos que acreditar que o milagre acontece a partir do momento que a gente levanta da nossa cama. Que coisa bonita que foi uma notícia que eu recebi hoje cedo. Algumas pessoas falam que milagres são difíceis de acontecer, mas é porque nós não somos criativos. Jesus nos ensina, a partir do momento que a gente tiver a criatividade de uma criança, a gente vai conseguir perceber todos os milagres da nossa vida. Todos os milagres. O milagre se dá em todos os momentos. Em todos os momentos. Até na cruz de Jesus ele realizou milagres. Até na sua morte ele realizou milagres. Até porque quem conseguiria mover uma pedra do sepulcro? Foi ele. Foi ele. E aí, a resposta que eu digo para essa homilia de hoje é: acredite também você dos milagres. Lembra que ontem eu falei para tomar posse? Tomar posse dos milagres. E todo aquele ritual que eu ensinei ontem também é acreditar. Acreditar que você vai conseguir fazer o milagre na sua vida. Ah, mas às vezes eu peço fervorosamente e nunca dá certo. É porque Deus, aí não é que Deus não queria, mas é porque Deus tem outro destino para você. Nem sempre dar ao outro o que, nem sempre justiça é dar ao outro o que ele merece, mas é dar ao outro o que ele precisa. Jesus nos ensinou isso. E ele também faz dessa forma. Nem sempre dar ao outro o que ele merece é necessário. Aquele jovem, Jesus pensa dessa forma. Aquele jovem segue muito a igreja. Ele é muito forte. Eu poderia ajudar ele e dar um bom serviço para ele. Mas será que se eu fizer isso, é o que ele merece? Mas será que se eu fizer isso, ele vai continuar indo na igreja? Ele vai continuar acreditando nos milagres? Jesus nos ensina. Aquela pessoa está passando por uma doença muito grave, muito forte. Mas será que se eu realizar um milagre na vida dela, ela vai aprender instantaneamente que precisa da oração na sua vida? A gente só aprende, gente, quando a gente passa por um momento difícil.
A gente só aprende quando a gente passa. Uma pessoa já me ensinou uma frase que é até. Minha mãe já me ensinou essa frase também. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Mas é essa a ideia. Quando a gente tem um milagre na nossa cara, é tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Mas quando a gente vai em busca do milagre, aí sim Jesus realiza o milagre na nossa vida, porque ele vê que a gente está necessitando e não precisando. Precisar, eu preciso daquilo. Necessitar, Senhor, me dê aquilo. Eu necessito da sua bênção hoje. Precisar e necessitar é duas coisas totalmente diferentes. Depois vocês pesquisam lá no dicionário. Necessitar e precisar são duas coisas totalmente diferentes. Precisar, eu preciso. Necessitar, não. Eu preciso para agora. Então que Jesus nos ajude a reconhecer o milagre na nossa vida e a, acima de tudo, reconhecer os dons que Ele tem para nos dar. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.